Ela diz que apesar de sua devoção sincera, mas que andou nesses últimos dias atordoada com isso, a questão de saúde de Tony, eu fiquei sabendo que você pediu ajuda para ele, mas que lhe vieram outras questões. Você ficou atordoada, pensamento de receio sobre o futuro, a médio e longo prazos, como você não se lembraria quando teve. Quem vai morrer primeiro? Se Tony morre ou você? Como será se morre um ou outro? Quais as consequências e implicações pessoais, emocionais, familiares, financeiras? E também, além dessa questão, teve isso, Sossô? Sim, mami. Além disso, ela disse que você entrou e por isso escolheu você para ser entrevistada com ela agora, né, ter esse diálogo com ela, porque você andou se cobrando muito em relação, em particular, ela quer especificar isso. Houve outras questões sobre sua maternidade que ela não quer tangenciar especificamente, mas uma ela quer. A cobrança interna em relação, e nesses dias, em relação a Bárbara. Eu deveria ter sido mais assertiva, mais afirmativa, mais aguerrida, argumentar mais, insistir mais. Ela diz que isso seria insistência mesmo, e não persistência. Que você tranquilize sua consciência, existe o livre-arbítrio, existe o discernimento, existe o momento da pessoa, mesmo nossos mais amados e amadas, que essa experiência de mães e pais no salto quântico é muito dolorosa e comum quando queremos que uma filha ou um filho estejam aqui, mas a questão toda é que você se cobrou como se fosse uma falta sua, e ficou muito agudo nesses dias isso, como se fosse uma culpa sua, foi falha minha, não foi ela, fui eu, deveria ter agido mais, deveria voltar mais, e ao mesmo tempo que você sentia isso, ficava tentando elencar na mente o que você poderia fazer para reverter o quadro, para se compensar por essa tal culpa que você teria no processo, e simplesmente você travava. Como se, não posso, aí vinha isso, podia fazer isso, não, e você se sentiu no impasse. Afinal de contas, eu estou me culpando ou não? Afinal de contas, por que eu me cobro por achar que eu fui a responsável, mas eu me travo para isso? E a gente fala que o paradoxo está nisso. Você estava debaixo de processo de perturbação que lhe fazia assumir responsabilidade pelo que não é de sua responsabilidade pessoal. E então, por pedir socorro, porque isso lhe acontecia muito em prece, e sempre que fora de estado de prece você pensava nisso, sintonizava-se com os guias, vinha-lhe a resposta: não deve intervir, é um assunto de foro íntimo dela, é o espaço daquele binômio discernimento, livre-arbítrio dela. Sossô, isso nesses dias, como foi traduzido, aconteceu de fato, Sossô? Aconteceu, mami. Aconteceu. Imagine que doloroso como foi, né? Agora você viu que interessante, os dois lados, que como ficou clareado, você se cobrava, você se culpava, mas se freava. Como é que você poderia estar dizendo, bem, é culpa minha, o que eu posso fazer? O impasse, se freava. Porque era para se frear, não era para fazer, não é para fazer. É o momento, quando for, Sossô, o que você já faz sempre, o seu padrão. Se houver provocação, se houver receptividade dela, ela é muito jovem, existe essa questão intercultural muito forte, ela é muito mais americana que brasileira. Existem muitos grilos no universo da cultura americana em relação à espiritualidade. Eles consideram muito as disciplinas espirituais como algo que lembra seitas, que lembra dogmatismos e fanatismos religiosos. Não que ela fale isso a você, mas que está introjetado no inconsciente dela como alguém que cresceu aqui na América. Então, precisa de um pouco mais de paciência. Não é como se você estivesse com sua filha no Brasil, junto com ela, vivendo o contato com o salto quântico desde o início. Ela viveu esse contato crescendo aqui nos Estados Unidos. Fica tudo muito mais acrescido em grau de dificuldade, Sossô.
E depois aí você sentia, Eugênia Aspásia deve estar decepcionada comigo. Olha, eu estou uma porcaria, olha, veja bem, eu estou uma porcaria como médium nas orações, não estou servindo para coisa alguma, devo estar atrapalhando esses espíritos, até isso lhe vinha à cabeça. Nesse horário eu estou dando trabalho aos guias espirituais da meditação, não estou ajudando coisa, não só está ruim, porque a questão que ela diz é que você não só achava que estava ruim a sua concentração na hora do recolhimento do que seriam as mediúnicas de enfermagem espiritual, que agora são recolhimento de meditação. E você não só achava que estava ruim, mas que achava que estava dando trabalho aos espíritos e compondo o grupo dos perturbadores e das perturbadoras. Sossô, teve isso de Sossô? Teve, mami, teve muito forte, Sossô. Muito forte. Sossô, a gente fazendo sozinho em casa é um desafio adicional. Quando a gente tá, não por acaso essa história do Jesus dizer de 2 ou mais juntos em nome dele e da espiritualidade maior, porque a gente recebe o suporte vibratório de amigas e amigos naquele momento, e a gente faz o desafio de ter sofredores no ambiente. E sofredores e sofredoras, e perturbadoras, porque alguns perturbadores e perturbadoras não estão com intenção de perturbar, mas apenas exalam os seus estados de consternação, mas também os inimigos e inimigas seus, os seus entes queridos e da causa que nós abraçamos, tudo junto. E que você se entregando a Nossa Senhora, dava a impressão que nem adiantava se entregar a Nossa Senhora. Diz ela que você sentia isso. Então, estava se entregando a Nossa Senhora, mas eu não estou merecendo essa misericórdia. E, ai meu Deus do céu, que eu não sintonize com o anjo da justiça. Teve esses pensamentos, Sossô. Tira isso da cabeça, Sossô. Você é um coração de Deus, Sossô. Tire isso. Isso é perturbação mesmo. Eu digo por mim, não precisa de Eugênia não. Tire isso da cabeça. Então, nesses dias também, eu sei que isso não é padrão seu, você é uma pessoa de fé e de confiança, e que vieram perturbações mais fortes, essa que não foi por acaso, que ela pediu para falar com você. Está tudo em paz? Você está debaixo da proteção desse escudo místico de Maria Cristo, representado com aquela medalhona lá de Catherine Labourré, de 1830, a medalha milagrosa, esse milagre da transmutação de karmas em dharmas, compromissos de trabalho no bem. O que você está fazendo, como é possível para você? Muito obrigada, não mami. Interessante, mami, que eu tentava trocar, como tu disse para mim, como tu diz que pode ser cantado, como pode ser um livro. Então eu lia o livro de perguntas e respostas, aí depois na outra semana eu fazia preces, na outra semana eu fazia a música de Roberto Carlos, de orações, para ir bem alto, porque eu vou sempre no carro ouvindo, ou então eu ouço as suas palestras, mas às vezes não pega, eu entro então eu fiquei trocando assim para ver se eu conseguia me fazer a coisa certa, que eu estava me sentindo, parece que eu não conseguia acessar, eu estava Só tem uma coisa que ela está falando, enquanto você está falando, que ela pede para acrescentar. Apesar de não entrar em especificidade sobre suas outras filhas e a outra geração de netinhos, ela diz que até isso, dizendo assim, meu Deus, nem com a minha família, filhas e netos, eu estou me sentindo uma representante de Deus, um agente da espiritualidade. Eu estou sendo completamente ineficiente, como se fosse assim, não estou cumprindo os meus deveres como um vértice que devo ser, como discípula cristã autêntica, tentando fazer o meu melhor, não estou cumprindo, estou precária. Aí você via certos comportamentos e certos problemas na família. Sou eu deveria resolver isso. Isso é consequência, reflexo das minhas faltas, da minha incapacidade e a minha ineficiência nisso aí. Teve isso, Foi exatamente assim, mami. Sim, princesa. Tanto que eu tive um diálogo com um sobrinho meu, e ele é evangélico, então ele adora vir conversar comigo. Então a gente sentou para conversar e ele pediu para mim falar sobre salto quântico, e sempre eu passo tudo para ele. E ele veio com uns questionamentos que ficou assim meio difícil para mim, e a minha culpa depois, voltando para casa e refletindo, é assim, poxa, eu já estou há quase 20 anos e eu
como que eu não consegui rebater? Eu estava lá na casa dele. Eu sinto que quando ele está aqui em casa, parece que flui mais. E isso veio na minha cabeça assim, de repente foi isso. Mas aí eu disse assim, eu quero arranjar desculpa para mim. E foi bem isso. Sossô, os 20 anos, nossa, não importam os seus 20 anos. Não importa o seu tempo, não é nem tempo só que você está aqui, o seu timing, né? o seu momento evolutivo é uma coisa, o momento evolutivo do outro, seu sobrinho, até filhas, momento evolutivo, também, é o momento evolutivo também dessas pessoas, por mais próximas e amadas, e que você queira fazer tudo por elas, mas é o inviolável livre-arbítrio e o discernimento, a escolha da pessoa de interpretar de alguma forma. Não é uma questão de advogar bem uma causa, defender bem, argumentar de uma forma que convença a pessoa. Não é aqui. Tem que ser por aqui, Sossô. Quando a pessoa está preparada, ela absorve. Atenção, todas e todos vocês que têm isso é universal. Para nós que somos muito empenhados, dedicadas e que acreditamos na causa. Meu Deus, mas o que é que falta eu dizer? Nada. Falta a pessoa. É o momento dela. A gente, claro, sabe aquele momento, não, agora sou eu que tenho que falar. A pessoa provocou, ele falou com você. Você fez sua parte. Ele rebateu tudo. Você não teve argumento contra? Sossô. Sabe o que acontece quando a gente argumenta muito bem com a pessoa e que ela fica sem resposta? Ela fica pé da vida e nunca vai mais tocar no assunto. A gente imagina que você imaginasse assim, alguém, se não eu mesmo, mas olha, se Marcondes tivesse aqui a dizer umas coisas para ele, ia se aborrecer. Ele ia se aborrecer. Seu sobrinho, não adianta. Quando a pessoa não quer, não tem argumento no mundo celeste. Jesus esteve aqui e foi crucificado. Ele era a voz da verdade. Não adianta se a pessoa não está com o coração aberto. Aquilo que Jesus disse, que escondeu, louvava a Deus Pai e Deus Mãe, porque revelou as coisas mais importantes aos simples e pequeninos. A simplicidade que ele quis dizer é de abertura de coração, sem engrandecimento do intelecto e do ego. E esse pequenino é isso, a gente se apequenar para reconhecer algo que nós consigamos ver como superior. Nós já sabemos que a visão cristã do salto quântico é mais lógica, mais sensata, isso é tudo. Já sabemos. Nós, mas no momento daquelas pessoas. Quero acrescentar que quando Eugênia Aspásia falou sobre o meu sentimento de ineficiência em relação à minha família, eu trouxe o exemplo do meu sobrinho. Mas depois, fazendo uma reflexão maior, fiz a conexão também com um momento que eu tive com minhas filhas e meu genro, que foi muito forte no meu coração. Tudo que foi falado, alguma coisa sua memória não confirmou, porque embora seja Eugênia, eu sei que você sabe, mas alguma coisa pode ser dita que eu não consegui lembrar. Foi tudo certinho? Foi, mami, tudo certinho. Ótimo. Tudo. Deve estar bem confortada então, né? Graças a Deus. Muito, né? mami. Agradeço muito, muito por tudo que eu recebo nessa causa. Também. Pelos Cristos, pela nossa mãe Eugênia Aspásia. Desculpa dizer nossa mãe Eugênia Aspásia. Mas ela se coloca como mãe coletiva, é a identidade dela. É ela quem diz isso. É como a pessoa dizer que é uma mulher trans. Ela diz que a mulher é. E se ela diz que é mãe de todo mundo, é um assunto dela, não nosso. Então é nossa mãe sim. Ai, muito obrigada, mami. Beijo no coração de Bárbara e um beijo mais especial ainda no seu. Mami, muito obrigada. Muito obrigado também, saudade. Princesa. Eu também, muita saudade. Tão pertinho, né? Tão perto e tão longe. Fique com Deus, não tem de quê, princesa. Obrigada. Não tem de quê. Ela pede que Vaguinho desliga um pouquinho o retorno de vídeo de Gileu. Ficou Gileu com os próprios botões. O quanto esse processo, isso nos últimos dias, tem aproximadamente uma semana. Antes mesmo de anunciarmos essa semana, pouco antes de anunciarmos que essa semana seria de celebração de Nossa Senhora, aniversariando esses 163 anos do fevereiro de 1858, quando ela estava em corpo de menina, como ela disse, a propósito do evento da ONU,
dentro de pouco mais de um mês, em que estaremos empoderando mulheres e meninas. Ela tinha 14 anos à época, pouco depois de completar 14 anos. Só tinha um mês que ela havia completado 14 anos. E Gileu, nessa última semana, justamente essa última semana, pouco antes até de anunciarmos que seria essa semana de celebração, questionou-se porque as amigas e os amigos têm notado com que frequência nós falamos aqui sobre experiências mediúnicas dela. E ela, nessa semana, como dificilmente se lembraria de episódio semelhante, questionou muito as suas funções mediúnicas e atribuiu bastante às suas experiências de, por exemplo, percepção da presença de Marinho, que ela colocou entre aspas, como uma imaginação compensatória pelo afeto, respeito e admiração que ela tem pelo espírito que foi o irmão biológico dela, Marinho. Eu o conheci. Merecia esse respeito e admiração de Gileu. Eu posso falar como quem está fora da parentela biológica dela. Eu o conheci, era uma pessoa especial realmente, um espírito luminoso escondido num corpo com limitações congênitas. O que foi uma crise que fomentou o crescimento espiritual da família inteira. E Gileu dizia-se nessa semana como há muito tempo não disse, porque ela percebia, por mais que dissesse, é bom para mim a visita de Marinho, ela está tentando traduzir em palavras, Gileu, o que você sente, mas eu sei que é ele, eu reconheço essa energia. Elas todas foram orientadas a cuidar do irmão, né, nos momentos de maior necessidade dele, por causa desse distúrbio congênito. Ela não tem acanhamento, nem os pais nunca tiveram. Foram sempre muito maduros nisso, não escondiam o filho. Muito louvável, isso me chamava bastante atenção positivamente à época que os conheci, os pais de Ângela, a mãezinha biológica ainda encarnada, Dona Carmen. E ela conhece de perto, não conhece a energia de Marinho. E dizia de si para consigo, sem se deixar iludir, que poderia ser um processo de ilusão perpetrada, de ilusão aplicada contra si mesma, uma peça do inconsciente. E, no entanto, nessa semana lhe parecia tudo vago, confuso, nesses últimos 7 dias para facilitar. E foi se intensificando à medida que os dias foram se aproximando do que estamos agora, não é? Desses últimos dias. À medida que os dias iam passando, mais ia ficando intenso isso. A um ponto de você dizer, deixei de ser médium ou nunca fui ostensiva como eu imaginava? E ficou preocupada e por isso buscou fazer um exercício de melhoria da sintonia. Ela disse que isso foi acertadíssimo. Na dúvida, buscar o foco na consciência. Ela já está chamando atenção para a atitude correta, como nós devemos fazer o reforço da sintonia pela prece, melhorar a faixa de consciência, onde nós devemos estagiar nossas mentes e estabelecer quanto possível um piso mínimo de sentimentos, de atitude, de reverência, devoção, de espírito, de esforço, aquele que é possível para melhorarmos o nosso padrão. Então, nesse mesmo período de 7 dias aproximados, e piorando nos dias que se aproximavam de cá, e depois da terça-feira, na solene passada, que foi um momento de arrebatamento, piorou mais ainda. Isso causou-lhe cobranças. Do quanto estou captando, Gileu, qualquer falha atribuível a mim. Como depois de uma reunião, um encontro místico, que foi um arrebatamento como de terça-feira, e eu me sentir com a dificuldade maior na concentração nas preces, que era para onde ela estava apelando, para o que, a ferramenta para a qual ela estava apelando, no sentido de compensar-se por essa falha que estava notando nas percepções mediúnicas, nas práticas do Evangelho, no recolhimento da terça-feira. Tudo parecia ruim, e bem abaixo de sua média. Entretanto, hoje, especialmente, pareceu-lhe vir
diferentemente toda essa semana, a visita de Marinho. E então, como lhe veio hoje, de modo bem destoante da última semana, a visita de Marinho, pareceu-lhe clara, comoveu-a, como de ordinário é comum acontecer nessas visitas mais intensas de Marinho, mas você ficou com aquela suspeita que parecia na cabeça e não no coração. Como nesse período em que eu estou tão ruim, agora eu estou percebendo Marinho. Estou sugestionada. Fui convidada para fazer a participação hoje, certamente estou sugestionada. E Eugênia diz, não, você recebeu um convite a abrir suas percepções mediúnicas. Ela diz, foi o contrário. Sim, você foi pelo convite, você recebeu um estímulo adicional a abrir suas percepções, mas não a se iludir. Então pareceu-lhe, que bênção, que bom que eu estou percebendo Marinho depois de tantos dias que eu estava me sentindo conturbada. E lhe parecia você perceber um conforto de Marinho em relação à condição de seu pai, de seu paizinho biológico do outro lado. E você recebia como que a notícia, ele está bem, está melhorando? Estou, dizia de si para consigo, agora entra a fantasia, não é possível que agora, nesse período voltava a dizer para si mesma, logo nesse período, e eu agora achando que estou recebendo informação, me atualizando sobre como está meu pai, não faz sentido. E o colóquio, a conversação prosseguia. E você parecia receber, vou dizer parecia porque era assim que se sentia, parecia receber instruções dele de como agir com Fefe e sua filhinha, ajudando-a nos dilemas que você andou sentindo ultimamente, os dilemas mais recentes, dessa forma mesmo, e os dilemas permanentes, as áreas de dificuldade que você nota sempre com ela e as que você andou notando mais recentemente. E ele falou dos dois assuntos, trazendo-lhe sugestões, e que lhe pareciam tão simples, mas aquelas sugestões simples, meu Deus, como não pensei nisso antes, por que não disse isso para mim mesma? Estou colocando em nome dela, Gileu, qualquer falha atribuível a mim, em palavras o que você sentiu, mas por que eu não percebi, por que eu não senti, por que eu não concluí isso que ele está me dizendo sobre essas questões com Fefe? Não vamos aqui abrir detalhes sobre a criança. Como eu não percebi isso antes? Parecia-lhe óbvio. Mas se a gente chama atenção, isso é emanação mental do plano da supraordenação, do plano da bondade. Porque o que na verdade você carecia não era de uma informação a ser-lhe transmitida, mas um auxílio a que você subisse sua própria vibração para assimilar em profundidade o alimento celeste, o alimento fundamental, o amor do céu, que ajudava você a elucidar suas percepções, clarear a percepção do que você estava vivenciando e está vivenciando com sua filhinha. Aí dirigiu-se a Nossa Senhora. Hoje dia nós falamos de celebração de Nossa Senhora, mas então sua experiência, em vez de ser, tinha sido convidada para vir para cá. Percebeu a abertura dos canais para Marinho, sentiu-se batendo um papo espiritual excelente com ele. Mas quando foi se dirigir a Maria, então, pela lógica e o padrão do que vinha, pronto, agora vai ser maravilhoso, agora vamos dirigir a Nossa Senhora. Foi ruim. Foi ruim no sentido de, primeiro, a concentração voltou a ficar muito ruim. Não tinha o espírito de devoção que você normalmente sente nas orações da Nossa Senhora. Mas logo hoje eu acabei de perceber Marinho fora do padrão. Mas qual o sentido de agora que eu vou me dirigir a Nossa Senhora, pimba, cai a vibração novamente. E aí você se frustrou e se condenou. Meu Deus do céu, mas
Logo hoje que eu fui honrada com o convite de participar na condução das preces, é possível até que haja uma comunicação. Eu não estou grata o bastante. Ela pede para lembrar o que ela acabou de dizer. Estado de graça é uma coisa, exercício de gratidão pela atitude é outra. Nós não controlamos os nossos sentimentos, nós propiciamos. Mas voltando, e você dizendo, meu Deus, logo hoje, se haveria uma coisa para eu ser sugestionada a ficar feliz e agradecida a Nossa Senhora num dia de homenagem a ela, e eu fui convidada e eu caí no padrão devocional de sentimentos. Eugênia diz: seja bem-vinda ao universo complexíssimo da mediunidade, da devoção, das experiências de noite escura da alma, que não só são representadas em períodos de grandes crises existenciais, mas nessas oscilações, esse lusco-fusco do dia a dia, dessa subida e descida completamente fora do nosso governo, de nossos sentimentos, de nossos estados de reverência, de nossa comunhão, aquela parte que é possível fazer da comunhão com o plano do bem, a faixa da bondade e da sabedoria. Gileu, mais uma vez, antes de abrir até, deixa eu falar tudo antes de ver sua imagem. Peço muitas desculpas por qualquer falha de filtragem. Muita coisa aqui saiu bem do padrão do que eu tenho recebido para você no correr dos anos, completamente. Nada daqui é deduzível, pelo contrário, é contradedutivo. Inclusive, uma fala que já era contradedutiva era contraditada pela seguinte, como vocês perceberam, os que estão bem atentos a como funciona o processo psicológico com suas próprias vivências devocionais, sabem, mas espera aí, não faz sentido realmente, acompanhando o que está sendo narrado, não faz sentido mesmo. Se isso aconteceu, não tem como ninguém imaginar que tenha acontecido isso, a não ser que ela tivesse falado comigo que aconteceu exatamente assim. E algo que ocorre muito quando a Eugênia fala é que isso pode ter acontecido com o Gileu agora, por exemplo, antecipando antes de falar com ela. É que ela começa a falar, Eugênia ou alguém do plano maior, e não é que foi isso mesmo? E, ou seja, a pessoa teria dificuldade de narrar antes, porque estava no campo dos sentimentos. E essas experiências, normalmente nós guardamos em gavetas de memória diferentes. Então é muito comum que eles destaquem o que eles acham importante e que a pessoa, na hora que é convidada a falar, nem lembra. Mas sabe, não, sim, aconteceu. Hoje mesmo, hoje mesmo. Gileu, princesa, Vaguinho, pode jogar a imagem, Gileu. Gileu, me fale, princesa. O que você pode me dizer do que, primeiro, se houve alguma falha do que eu disse, ou o que você quer comentar, princesa? Para mim, não houve falha nenhuma, foi tão perfeito que eu disse, meu Deus, parecia descrever tudo e eu não tinha como descrever isso, como você acabou de falar. Se me perguntasse, eu talvez não conseguisse, não conseguisse colocar em palavras, mas tudo preciso, o tempo, o colóquio, como você falou, essa palavra até me veio na mente. Eu falei, a própria palavra? Não é usual a palavra. Não. Mas você falou agora, meu Deus, assim, tudo tão preciso com relação ao meu pai. Terça-feira ele fez um ano que desencarnou. No desencarne dele. Sim, podia estar no meu inconsciente, mas eu não lembrava. Sim. Não, assim, eu tô falando que aí quando eu falava e sabia que ele estava bem, eu falei, isso tá sugestão, porque ele tá fazendo um ano de desencarnado. Eu fiquei assim. Sim. Exatamente como nossa mestra Eugênia Aspásia trouxe. E dando a impressão. Perfeito. Me permita, só para, como pesquisador e por uma questão de responsabilidade, eu nem pesquisador, que eu não sou um estudioso como pesquisador, não estou publicando livros sobre o assunto, mas por responsabilidade como médium. E vinha aquilo, como ela disse, que você tem a impressão que essas informações vinham de Marinho, ele dizendo que seu pai estava bem, quando você falou tudo, exatamente isso. Exatamente, né, as sugestões sobre Fefe. Mami, foi algo assim impressionante. Uma ocasião aqui, a gente, né, no momento da gente, ela falou uma palavra e aplicou de uma forma assim, como se fosse para mal aplicada, sabe assim. Aí eu, na mesma hora, assim, eu falei, meu Deus, na hora eu fiquei chateada, né? E aí, quando eu fui, me saí do cômodo rapidinho, voltei, aí disse assim, pergunta ela se ela sabe o significado da palavra. Aí eu,
como eu nunca pensei nisso? Você sabe o que significa? Essa palavra significa isso. Aí ela parou, porque não era exatamente, eu acho, o que ela queria dizer, mas aplicando a palavra de forma assim, e na hora eu disse, meu Deus, essa palavra está meio equivocada. A gente como adulto tem a reação de como adulto que a gente conhece, né? Gileu, então, de novo, como médium no sentido da responsabilidade com a função, porque é ela falando, eu sei que você sabe que é ela. Teve isso como ela falou de ele ajudar você em dilemas que são permanentes e questões, como você acabou de ilustrar, uma que aconteceram mais recentemente. E você se sentia sendo orientada das duas formas. Também e também essa surpresa, né? Mas como é que eu não tinha pensado sozinha? Como é que eu não tinha pensado nisso? De perguntar o significado e sugestões permanentes para mim. Porque como a gente está aqui também dando aula, participando das aulas, sendo professora também em casa, né? Em casa. Em casa. Aí tinha algumas questões bem mais complicadas de ela prestar atenção, tal. Aí quando eu comecei a abordar de outra forma, porque me veio a sugestão, faça assim. Aí eu apliquei, falei, meu Deus, Marinha está falando comigo, mas me achava assim, altos e baixos, como nossa mestra Eugênia Aspásia trouxe através das mediunidade, altos e baixos, sabe? Ficava sem saber se era, se não era. E assim, Gileu, outra coisa inicial, aquela uma semana que você sentiu bem baixo e hoje em particular acentuou, e o contraste com a oração para Nossa Senhora, que você na hora da devoção, mas aí não fazia sentido. É isso, se você estava se sentindo sugestionado, bem, eu agora achei que estou sugestionada a perceber e ouvir Marinho, mas como não estaria sugestionada a estar agradecida a Nossa Senhora? Isso. Teve tudo isso, né, Gileu? Isso, de me dirigir a Nossa Senhora e não me sentir assim, nesse arrebatamento. E terça-feira, aquele presente do céu especialíssimo, né, momento de exortação, a nossa devoção, assim, né? A sentirmos o amor, e eu disse, meu Deus, por que eu não estou nessa sintonia? E hoje eu fui convidada, hoje aí ficava... Vou reforçar as orações, mas as orações ficaram assim mesmo. Exatamente como ela falou, no período que ela falou. Eu sei que você já compreendeu que ela quis dizer que não era nenhum motivo de condenação, né? Que a gente não tem governo sobre isso. Entra os ataques. Ela nem explicou porque já entra tudo, né, Gileu? Ataque de forças contrárias e autossabotagens. Essa energia graciosa da pandemia em torno de nós. Essa energia maravilhosa que está correndo no Brasil na época da política, né? Essas preocupações com a educação de criança à distância, tudo isso já tudo favorece que a gente sofra essas oscilações para baixo, Gileu. Gileu, adorei interagir. Você quer falar mais alguma coisa, princesa? É agradecer mesmo, porque também se não tivesse... eu talvez não ia conseguir nem fazer essa leitura para mim, de tudo que tinha acontecido durante essa semana, como ela falou, exatamente nesse período, esses altos e baixos, de todas as descrições, estava aqui colocando as sugestões de Maria, tão claro que eu digo, não, meu irmão me ajude, obrigado pela ajuda, até agradeci, porque essa que eu saí, eu falei, obrigada, meu irmão, até agradeci um pensamento aí. Tão claro que para você que tão claro era ele. Para mim que era ele falando, me ajudando em tantas interações com ela. E a gente tem que se acostumar com isso, esses altos e baixos, essas contradições aparentes. Estar no mundo sem ser do mundo. Foi hoje que eu falei com uma pessoa no telefone, eu não sei se foi hoje, mas eu acho que foi hoje. Eu falei exatamente essa frase, a gente é do mundo, né? Está no mundo, mas não é para ser do mundo, que já nós estamos, né? Foi hoje. A ideia é essa, quando eu falo de alguma coisa que a pessoa viveu, aí quando você viu uma palavra, o colóquio, né, com a palavra fora de uso, ou uma expressão que você usou hoje ou ontem, é para reforçar você a todas e todos. Nossa, logo hoje eu ouvi também alguma coisa assim, não exatamente onde Gileu ouviu, mas em outra parte da solene, é para que nós também reconheçamos, vocês em casa, nós estamos em comunhão, de algum modo nós estamos percebendo. Um beijo no seu coração, sinta-se abraçada. Beijo eu que agradeço muito, foi uma honra esse convite hoje, é uma misericórdia estar nessa casa sagrada. Também me sinto. Me sinto. Canalizar o céu pra gente. Obrigada, nossa mestre Eugênia Aspásia, minha mãe, mestre Eugênia Aspásia, meu pai, mestre Mateus Anacleto, também.
Muito obrigada por tudo, mami. Muito feliz. Um beijo no seu coração. Muito obrigado. Tô ouvindo. Pra você e Fefe. Você também, princesa. Fique com Deus. Obrigada. Fique com Deus. Não tem ninguém, princesa.